Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, vamos trabalhar mais um pouquinho de lentes aqui, né? Desenvolver a ideia com vocês de pontos fixos, né? Ou pontos conhecidos, pontos importantes e raios notáveis para lentes esféricas divergentes. Ah, poxa, mas espera aí, você colocou uma lente aqui de borda grossa. Borda grossa é divergente? Legal, borda grossa é divergente se o N da lente é maior que o N do meio. Legal? Tudo bem? Se inverter, né, o índice de refração, inverte o comportamento óptico. Quer dizer que se o N da lente for menor que o N do meio, essa lente passa a ter comportamento convergente. Mas borda grossa com N da lente maior que o do meio, tem comportamento divergente. Espalhamento, diverge, espalha. Né? Então, moçada, daí a gente vai ter o quê? De novo, a lapidação da lente me leva à formação de faces, né? As faces da lente. Então você fala assim, poxa, eu tenho aqui uma face da lente e posso desenhar essa face com o meu compasso, meu super compasso, né? Nada mais é do que um fiozinho, onde aqui eu vou desenhar uma curvatura juntamente com vocês. Fala assim, poxa, coloquei aqui meu fiozinho e desenho aqui uma curvatura. Ah, beleza. Então, eu tenho aqui um ponto que estabeleceu o raio de curvatura. Raio da lente, raio da superfície curva, raio de curvatura. Legal. Esse ponto é onde coloquei a ponta seca do compasso, né? Onde a gente tem aí o quê? A gente tem aqui chamado centro de curvatura, mas o nome que a gente dá é a antiprincipal. Acontece que nesse tipo de lente, a imagem se forma do mesmo lado que o objeto. Como a imagem se forma do mesmo lado que o objeto, então essa aqui é a região de formação da imagem, a gente coloca AI. Então, AI, antiprincipal da imagem. E no meio aqui, ó, na metade da distância, nós temos quem? FI, foco, imagem. FI, foco, imagem. Como em espelhos esféricos, o que acontece? O foco é metade do raio de curvatura. No caso aqui, o raio de curvatura é o antiprincipal. Então, o foco está na metade da distância. Ah, eu venho aqui de novo com o meu super compasso e vou desenhar aqui a curvatura desse lado. E ao desenhar a curvatura desse lado, então eu tenho aqui, desenhei a curvatura. Ah, então eu coloquei a ponta seca do compasso nesta posição, onde aqui então vou ter o antiprincipal. Tá? Como se o objeto estivesse aqui formando a imagem do outro lado. E não é isso, né? É apenas a projeção da imagem que a gente vai construir nos próximos encontros e aí a gente vai demonstrar o porquê dessa inversão. Aqui então a gente vai ter AO antiprincipal do objeto. Na metade da distância, tá aí, ó, na metade da distância, FO. Então, FO, foco, objeto. Perfeito. Então, novamente, olha lá, FO é metade do antiprincipal, ou metade da curvatura. Então, se a curvatura tem todo esse comprimento, né? Então, foco na metade da distância. Legal. Agora, esses são os pontos chamados pontos notáveis ou pontos principais aí para uma lente esférica. E, comparativamente com a lente convergente, a gente vai perceber que é invertido, né? Na lente convergente, aqui é AO-FO e aqui AI-FI. Na lente divergente é invertido, AI-FI, AO-FO. Legal. Agora, em termos de raios notáveis, ou seja, de caminhos de luz que eu tenho certeza de como funcionam. Perfeito,
primeiro raio notável que a gente vai ter aqui é o raio notável caminhando paraxial, paralelo ao eixo. Raio de luz caminha paralelo ao eixo principal. Quando toca a lente, sofre desvio, certo? Mas lembra, lente divergente, espalhamento. Então essa lente vai espalhar a luz. Espalhar a luz quer dizer espalhamento. Nesse espalhamento eu vou fazer o quê? Poxa, então o raio caminha na direção do foco imagem. O raio não vai bater aqui e voltar, porque bater e voltar seria espelho. Isso aqui é lente, então lente é refração, né? Nós vamos ter o quê? O que vai acontecer aqui? A luz vai refratar, vai desviar na direção do foco imagem, na direção do foco imagem. Então, olha lá, primeiro raio aqui que nós vamos ter, primeiro raio notável é o raio paraxial, paralelo ao eixo, quando toca a lente, né, diverge, espalha, caminha na direção do foco imagem. Então eu ligo, põe uma régua aqui, ó, ligando o foco imagem até esse ponto e traço uma retinha. Legal? O caminho óptico da luz, a luz foi embora. Esse pontilhado aqui é só para mostrar a trajetória que a luz adotou. Perfeito? Tudo bem? Primeiro raio notável, então, esse aí. Segundo raio notável que nós vamos desenvolver, tá lá, é um raio de luz que a gente pode dizer que é o quê? É o princípio da reversibilidade. Se caminhando paraxial, refrata, saindo na direção do foco imagem, e se o raio de luz caminhasse na direção do foco, o que aconteceria? Como ele caminha na direção do foco, refrata saindo paraxial. Então, o segundo raio notável é o raio notável, então, que faz aí o caminho contrário, né? Ele caminha na direção do foco. Como ele caminha na direção do foco, quando atravessa a lente, ele sai, desvia, né? Saindo aí paraxial. Perfeito? Legal? Então, segundo raio notável, tá? Aplicando aqui o princípio da reversibilidade. Temos mais raios notáveis? Temos um terceiro raio, e esse extremamente útil aí na construção de imagens. Qual é esse terceiro raio notável? É o raio notável que aponta para o centro óptico da lente. Aonde fica o centro óptico da lente mesmo? O centro óptico da lente é o cruzamento do eixo principal com a lente, centro óptico da lente. Legal? Então nós temos aqui a nossa lente, né? Perfeito, ó, tá a nossa lente aqui. E o centro óptico, cruzamento do eixo principal com a lente. Quando um raio de luz, então, caminhando e aponta para o centro óptico, o raio de luz não sofre desvio, continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas eu tenho outro aqui, um raio de luz também que aponta, mas vem aqui mais de baixo, ó. Tem problema. Ele continua o seu caminho sem sofrer desvio. Mas se ele vier de baixo, não tem problema. Passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Legal? Então o raio vinha aqui por baixo, continua o caminho dele, sem sofrer desvio. O raio veio aqui bem inclinado, tá? Passou pelo centro óptico, não sofre desvio. Então o raio 1 continua sendo o raio 1 aqui. O raio 2 continua sendo o raio 2 aqui. O raio 3 continua sendo o raio 3 aqui. Perfeito, legal. Então o raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Extremamente importante para a construção de imagens. E o último raio como propriedade, tá? Não é alvo de vestibulares, mas é uma propriedade, é o raio de luz, que nós vamos ter o caminho dele conhecido, mas que não é alvo aí realmente de questões de vestibular. Não costuma ser alvo de questões de vestibular. Qual seja? É o raio de luz que caminha apontando para o anteprincipal. Poxa, o raio que vem aqui, ó, caminhando nessa direção. Nossa, ficou tudo torto, mas olha só, caminhando nessa direção. Pá. Então ele veio daqui, ó, apontando na direção do anteprincipal. O que vai acontecer? Ele vai refratar
e divergir, apontando na direção do antiprincipal. Então, como ele caminhou na direção do antiprincipal objeto, ele desvia caminhando na direção do antiprincipal imagem. Então, caminho óptico, raio de luz caminha em direção ao antiprincipal, refrata, apontando na direção do antiprincipal. É isso aí, né? Perfeito? Legal? Por baixo também aconteceria a mesma coisa? Sim, você fala assim, mas se o raio vier aqui por baixo? Não tem problema. Ele veio apontando na direção do antiprincipal, ele veio aqui, ó, apontando aqui, ó, na direção do antiprincipal. Então ele veio aqui, o raio de luz, ó, apontando na direção do antiprincipal. Opa, então a hora que ele atravessar a lente, ele vai apontar na direção de quem? Do antiprincipal da imagem. Então ele vai apontar aqui, ó, nessa direção. Então, a ligação entre o principal e esse ponto de contato aqui, o ponto de incidência. Então, ele vai apontar na direção do antiprincipal. Então, veio aqui na direção do antiprincipal, refrata apontando na direção do antiprincipal. Legal? Tá aí. Então, 4 raios notáveis também para as lentes chamadas esféricas divergentes. No vídeo anterior nós trabalhamos aí a ideia de lentes convergentes, tá? E aqui lentes divergentes. Quais raios nós vamos utilizar? Os mais importantes para nós, para a construção de imagens, são o raio paraxial e o raio que passa pelo centro óptico. Com esses 2 raios a gente consegue construir qualquer imagem para qualquer tipo de lente, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até!